Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski. Trabalho aqui em Portugal com processos de imigração, de nacionalidade, de casamentos, enfim, vários assuntos, de vários aspectos que interessam na vida de um imigrante aqui. E por este motivo, lançamos o canal e tentamos trazer informações que são relevantes para aqueles que têm um projeto, que estão pensando em vir a Portugal para fixar residência, para trabalhar em Portugal. Então, esse é o objetivo, este é o foco do nosso trabalho. E a gente espera que, evidentemente, tenha levado e continue levando assuntos relevantes para todo este público. Para você que já é o nosso inscrito, que já está conosco, o nosso muitíssimo obrigado por ser inscrito no canal, por fazer parte deste grupo, por enviar sugestões aqui embaixo, por trazer comentários, por fazer questionamentos. E sempre lembrando que os questionamentos e os comentários aqui embaixo do vídeo são abertos, são situações não pontuais, porque se você vai se referir e se você quer alguma resposta para o seu caso concreto, um processo, algo que está em andamento, faça isso através do e-mail, porque nem sempre a resposta que se adequa ao seu caso é o que vai resolver a vida dos demais. E isto é muito importante. Nós temos que ter cuidado quando nós damos uma opinião a respeito de um determinado processo, um parecer a respeito de um determinado processo, porque nem sempre ele se aplica aos demais. E por isto nós pedimos, mais uma vez, estes casos e enviem para o e-mail. E qual é o e-mail? O e-mail é o contato@portugallegal.com.br. É lá que você vai enviar a sua mensagem, é lá que a nossa equipe vai averiguar, vai verificar qual é a situação e, dentro do possível, lhe dar um retorno, lhe dar uma opinião ou lhe dar uma resposta que possa, de alguma maneira, vir a lhe ajudar a resolver a situação. Ok? De um modo geral, evidente, queria convidar a todos para que os novos que se inscrevam aqui no canal, deem o like aos nossos vídeos, é importante, porque o like faz com que o YouTube reconheça a importância do vídeo, do material que foi postado e leve isso para mais pessoas. E também é importante marcar o sininho na página do YouTube. É aquele lembretezinho. Para que serve? Serve para que o YouTube lhe informe automaticamente quando nós postamos um material novo. Ok? Então, por isso que o sininho que está lá na página do canal, ele é importante. Você vai lá, clica no sininho, marca a sua situação, né? Se quer receber tudo, se quer receber um aviso, como é que você quer? São algumas opções que existem ali. Então, procure, marque e receberá automaticamente as informações. Aí você não precisa ficar perdendo tempo de procurar e entrar no canal para ver se há algo novo. Você é avisado automaticamente. Ok? Muito bem. Vamos então falar um pouquinho a respeito de trabalho em Portugal. Perceba, eu não disse emprego, eu disse trabalho em Portugal. Ok? Há aí uma diferença, pois não? Então, como está a situação em Portugal? Eu encontrei aqui uma matéria muito interessante, que é do jornal Diário de Notícias, e quero trazer esta matéria para vocês. Vou, inclusive, deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esta matéria, lerem com calma, lerem com tempo e interpretarem estas informações que estão colocadas ali. E por que eu fiz isso? Por que eu resolvi fazer isso? Bem, nós falamos aqui no canal muito em visto para procurar trabalho, em visto para trabalho subordinado, que é mais difícil de conseguir porque sempre existem mais barreiras no visto para trabalho subordinado direto. Não é? Por que barreiras? Porque os órgãos que fazem esta análise destes pedidos exigem mais documentos, exigem mais provas, exigem mais recurso financeiro do interessado do que quem vem agora com o visto de procurar trabalho. É lógico que se eu já tenho o meu trabalho garantido, para mim é mais cômodo. Eu já venho, já sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou trabalhar, já passei por entrevista, já resolvi minha vida.
meu trabalho está garantido. Mas na hora de fazer o pedido desse visto, nós ainda esbarramos numa burocracia, para não dizer uma outra coisa qualquer, eu vou dizer inútil e vou dizer defasada com relação à legislação portuguesa. Por quê? Porque quem analisa estes processos de pedido de visto, de trabalho subordinado, ainda, pasmem, faz o quê? Exige uma certa declaração, que é um documento de um órgão português, dizendo que esta vaga está disponível para a adoção, para a contratação de um estrangeiro. Quando isto já foi abolido na última alteração da Lei de Estrangeiros. Mas as empresas insistem em pedir este documento, o que dificulta, porque ele não é mais emitido, porque ele é desnecessário, porque este item foi revogado da lei. Mas me parece que estas empresas não receberam esta lei, esta cópia, porque não é possível, depois de passados meses, ainda exigirem que este documento seja apresentado. Quando consultados, não respondem, porque a gente já mandou e-mail, mas não vem resposta. Simplesmente se calam diante de uma coisa que está na lei. E o Estado português, até agora, não se mobilizou, no sentido de resolver este item. Pois bem, então, vamos falar do visto de procurar trabalho, que neste nós não temos dificuldades. Ele está sendo concedido e as pessoas não necessitam deste tal documento, que não é mais obrigatório, mas que pedem, para conseguir a aprovação do seu visto. Então, é ali que nós vamos trabalhar. Pois bem, se você conhece um pouco do mercado de trabalho aqui em Portugal, você vai perceber que, na área pública principalmente, a faixa etária é elevada. São pessoas com um certo tempo já de casa, de trabalho, com uma certa faixa etária mais elevada. E isto por quê? Porque o Estado não faz concursos novos, não troca este pessoal, porque existe um compromisso também com a União Europeia neste sentido, e já foi feito lá atrás, faz muito tempo, de que o Estado deveria de enxugar a máquina, e por estas razões eles não admitem, não abrem concursos para renovar. Por outro lado, aqueles que lá estão também não gostariam de sair, porque se saírem do seu lugar, se saírem do seu trabalho, certamente vão receber um valor inferior ao que recebem se estiverem trabalhando. Portanto, não é vantajoso para estas pessoas deixarem no seu posto, deixarem no seu cargo, para fazerem o quê? Ficarem em casa vivendo das rendas, vivendo daquilo que o Estado lhes paga, o que nós conhecemos no Brasil por aposentadoria. Então, se você conhece o Estado português, quando eu falo Estado aqui, os órgãos do Estado português, você vai perceber claramente, basta entrar numa finanças, num CEF, de que a faixa etária não é de jovens que estão trabalhando, pessoas mais idosas. Essa é uma característica do Estado, do funcionalismo público aqui. Quando nós vamos para a iniciativa privada, nós vamos já encontrar uma situação diferente. Só que uma coisa que é clara, que todo mundo sabe, pelo menos, basta ler um pouquinho, procurar um pouco a respeito da Europa, um pouquinho a respeito de Portugal, no caso, nós vamos verificar o quê? A Europa, como um todo, é conhecida como o velho continente. Então, velho continente já quer dizer o quê? Bom, é um continente antigo, de séculos, e nós temos uma coisa na Europa que são as pessoas com idade mais avançada. Também por este motivo é considerado um país envelhecido. E estas informações, estas tendências, têm vindo a promover uma certa, digamos assim, revolução no mercado de trabalho. E esta matéria do Diário de Notícias, que eu vou deixar aqui para vocês fazerem a leitura na íntegra, ela traz justamente algumas informações que são interessantes sobre a questão da empregabilidade,
das pessoas com maior idade aqui em Portugal e na Europa de uma maneira geral. Mas o foco principal desta matéria é Portugal. Porque Portugal é um país que tem envelhecido, a sua população tem envelhecido de uma maneira relativamente rápida. Quando nós falamos isso, por quê? Porque o jovem português, ele sai daqui e vai para os demais países da Europa, até para o exterior, fora da Europa. Não é? Quando eu falo exterior, fora da Europa. Por quê? Por uma questão de atrativos, por uma questão de buscar novos mercados, de buscar novas culturas, de buscar remuneração mais elevada e de qualificação mais elevada. Percebam que não é uma questão, talvez, da educação. Se fosse isso, o jovem português não teria tanto mercado no estrangeiro. Tanto temos a impressão de que o ensino vai muito bem, obrigado. Nós conseguimos em Portugal qualificar pessoas que são aceitas em qualquer lugar do mundo. Agora, o problema é reter esta mão de obra em Portugal para que faça com que isto aqui se desenvolva de uma maneira um pouco diferente. Então, nós estamos remando contra a maré, nós estamos formando e exportando mão de obra. Por outro lado, nós estamos importando imigrantes para suprir esta falta que não consegue ser suprida com mão de obra própria, com os nativos. E quando nós falamos também nos nativos, então nós vamos cair na questão da faixa etária, na questão da idade. Só uma situação assim que chama bastante atenção, e logo na capa desta matéria vocês vão perceber, diz aqui que a Europa deverá perder 15% da sua força de trabalho até 2050 e Portugal cerca de 28% até 2070. Portanto, percebam, as pessoas estão envelhecendo e não estão se colocando no mercado, não estão conseguindo ficar no mercado, salvo aquela situação que eu falei no início. As empresas, de uma maneira geral, as empresas da iniciativa privada, é que estão hoje preocupadas com isto. Porque está sobrando gente idosa, está faltando jovem, e como é que faz para isto continuar? Como é que a empresa vai gerir isto? Como é que a empresa vai continuar sendo produtiva? Como é que ela vai ter força de mão de obra qualificada para atender às suas necessidades e às suas expectativas? Então, é por aí o caminho. Tá? Se nós formos um pouco adiante nesta matéria, nós vamos verificar aqui embaixo. Eu vou colocar a matéria na tela para ficar mais fácil, para vocês entenderem aqui o que nós estamos efetivamente, do que nós estamos efetivamente, então, falando neste material de hoje. Está chamada do Diário de Notícias, empresas cada vez mais focadas em contratar maiores de 55 anos. Aqui no finalzinho da matéria, vai ficar claro os motivos que levam a esta pessoa, o jornalista que fez esta matéria e as pessoas envolvidas, as agências que trabalham neste segmento, a chegar a esta conclusão. Por quê? Basicamente é o seguinte, são pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, mas que, por alguma razão, estão fora do mercado. Muitas vezes por uma questão de discriminação, pela própria idade. Aqui eles usam um termo interessante que é chamado de idadismo. As empresas já estão despertas para o problema da falta de mão de obra, que já se sente e se vai agravar nas próximas décadas, e preparam um programa para sensibilizar e combater o idadismo. Está aqui, ó. E o que vem a ser isso? O preconceito com base na idade. Mantendo os seus recursos humanos ativos por mais anos. As empresas, por uma questão de mercado, talvez, ou por uma questão de cultura, buscam cada vez mais o jovem. Só que se nós não temos jovens, nós temos que suprir de alguma forma. Então, tem os mais idosos. E por muitas vezes tem uma experiência, tem uma vivência, e como diz aqui no final da matéria, vestem mais a camisola. Entendam bem aí, para vocês brasileiros, que camisola é igual a camisa. Tá? Não é aquela coisa que as senhoras usam para dormir. Camisola é camisa, é camiseta.
Então, quando eles dizem lá no final da matéria que os idosos vestem mais a camisola, não é porque eles querem ir para casa dormir, é porque eles vestem a camisa da empresa, eles vestem, né, aquela vontade, eles se expressam de uma maneira talvez mais interessante para o empresário, para o empregador, do que o jovem, porque o jovem, se a coisa não está boa, ele levanta acampamento, vai embora, procura outro lugar. O mais idoso não, ele é mais pé no chão. E esta talvez seja uma das razões para que este mercado esteja despontando. Aqui embaixo eles dizem que estima-se que em 2050 a população mundial com mais de 60 anos ultrapasse 2 milhões de pessoas, cerca de 20% da população estimada para essa data. E que na Europa, um terço tenha mais de 65 anos. Portanto, o velho continente sendo o velho continente. Ele é, dos continentes, o mais envelhecido e deverá perder um pouco mais de 25 anos, cerca de 15% da sua força de trabalho. Portugal terá dos piores cenários, segundo o Eurostat, que é um órgão que faz as pesquisas e que divulga esses relatórios de tempos em tempos, que projeta que em 2070 tenha perdido cerca de 28% da sua população ativa. É um número absurdamente grande. 28% para 2070 da produção da população ativa, ou seja, terá menos de 1 milhão de portugueses no mercado de trabalho. Não neste vídeo, mas num próximo vídeo nós estaremos trazendo uma outra matéria que circulou também esta semana, que fala da questão dos imigrantes, da importância dos imigrantes para o mercado de trabalho português. E também uma outra matéria que também saiu nestes últimos dias, que fala da discriminação dos imigrantes quando se trata de inserção no mercado de trabalho, seja por idade, seja por cultura, seja por nacionalidade. Então, são situações com as quais nós temos que lidar, temos que olhar para isso, porque não é o fato de um cidadão ser de uma determinada origem que ele deve ser discriminado, que ele deve receber um valor menor de salário, que ele deve ter os seus direitos de trabalho, né, como um funcionário, como um trabalhador, vilipendiados. Ele pode ser prejudicado por isso. Então, temos que ter atenção a tudo isso e ficar ligados a tudo isso. Então, nós vamos dedicar um pouco esses próximos dias e os nossos próximos vídeos a estes conteúdos, porque são importantes para você que está aí fora, está pensando de vir para Portugal procurar trabalho, ou com visto ordenado, ou a procura de trabalho, que é o novo visto, para que você se situe. Nós temos, às vezes, consultas de pessoas que têm um pouco mais de idade e dizem, doutor, mas com essa idade que eu tenho, eu consigo entrar no mercado de trabalho ainda? A Europa me dá trabalho com esta idade? Dá. Dá. Muitas vezes, aqui ainda há uma possibilidade que já não há mais no Brasil. Porque o mercado é diferente, a cultura é diferente. Aqui você, com uma certa idade, um pouco mais avançada, tem condições de ir para o mercado e tem emprego para isso, tem trabalho. Enquanto que lá, a pessoa, quando chega nos seus 40, 40 e tantos anos, começa a ser colocada de lado. Para não dizer de escanteio de uma vez. Porque o mercado, a oferta de mão de obra no mercado é muito grande. Há muita força jovem que quer entrar no mercado. E isto faz com que lá as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada saiam completamente do mercado e dificilmente tenham uma reinserção. E é isto que está acontecendo aqui. As empresas estão começando a se preocupar de buscar novamente este público para o seu quadro de funcionários. Por quê? Porque vai faltar um jovem. Isto já é certo. A idade vai bater. A idade só avança, ela não regride. Então, este pessoal precisa estar ativo, precisa estar preparado, porque as empresas vão procurar. E aqui temos várias informações que vão neste sentido, que vão neste norte. Então, fique atento. Mais abaixo, nós temos uma outra informação que atenta à situação mundial. A OMS declarou como tema prioritário para esta década de 20 para 30 o envelhecimento ativo e saudável,
sendo esta uma preocupação que aos poucos começa a estar em cima da mesa de algumas grandes empresas mundiais, tá? Que procuram, evidentemente, admitir, então, estas pessoas. A pessoa que foi contratada aqui para fazer a matéria, ela traz aqui uma nota que é empresas como a AGLS Portugal, fundada em 2021 por Mônica Povas, dedicam-se a promover e apoiar a mudança de comportamentos no que diz respeito à valorização da sabedoria e experiências com maiores de 55 anos, promovendo sua contratação e a sua inclusão, combatendo o etarismo ou o idadismo, que é o preconceito, ou discriminação com base na idade. Este apresenta-se de diversas maneiras no mercado de trabalho. A não inclusão de pessoas mais velhas nos processos seletivos, em processo de aceleração de carreira ou desenvolvimento, políticas de reforma antecipada, desvalorização do profissional que envelhece na organização, entre outros. Então, aqui estão alguns dos pontos, alguns dos detalhes, alguns dos tópicos que levam estas pessoas a saírem das empresas e não se recolocarem no mercado de trabalho. Em destaque aqui, não posso afirmar que é mais fácil arranjar um trabalho depois de 50 anos, mas posso garantir que existem cada vez mais ações de sensibilização para o tema. Então, eles buscam isso, estão trabalhando nisso. Apesar de não haver estudos que mostrem que a contratação de maiores de 50 anos está em fluxo ascendente, os dados estatísticos dão-nos alguns sinais positivos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2011, olha que interessante esse número, 2011, a taxa de emprego da faixa etária entre os 55 e os 64 anos era de 40%. E na faixa acima dos 65 era de apenas 5,9%. Agora, se nós descermos um pouco a matéria aqui, nós vamos ver que no terceiro trimestre deste ano, o que antes eram 40% da faixa de 55 a 64, agora representa 66,5%. E aqueles maiores de 65, que representavam 5,9%, estão representando 9,3% no terceiro trimestre de 2022. Portanto, percebam que há um crescimento. As empresas estão indo neste sentido. As empresas estão se preocupando com o quê? Com a falta, na verdade, de mão de obra do jovem. O jovem sai. O jovem procura outros mercados, o jovem procura outras alternativas. E a empresa tem que sobreviver, a economia tem que sobreviver de alguma maneira. Então, nada mais do que buscar novamente reintegrar, requalificar, se necessário, estas pessoas que têm essa faixa etária um pouco mais elevada. Empresas procuram programas para integrar sêniores. Portanto, as empresas estão em busca de programas. Algumas empresas já criaram programas próprios de reinserção, tá? Tem a citação de algumas delas. Depois tem um outro destaque aqui, que as empresas já começaram a perceber que o compromisso destas gerações é mais forte, que vestem a camisola, havendo mais resultados. Estamos a ultimar diversas parcerias nesses sentidos. Então percebam que há uma condição e há uma iniciativa por parte das empresas e das agências de emprego no sentido de buscar esta mão de obra que, por alguns, é ignorada, por alguns é desconsiderada, mas que aqui está fazendo a diferença. E vai cada vez mais fazer a diferença no futuro, porque o envelhecimento vem, como já falamos, e há a necessidade de reinserir estas pessoas até para que não fiquem no ócio. Porque viver de rendas aqui em Portugal, que são oriundas do que nós conhecemos como aposentadoria, é muito difícil. Porque estes valores, se nós reclamamos de uma aposentadoria no Brasil, aqui não é diferente. Talvez seja até pior, seja mais dolorido para estas pessoas que vão para casa, que não tem mais trabalho e que aí ficam no ócio. E aí começam outros problemas, justamente porque estão em casa, não têm atividade, não têm o que fazer, e isto vira novamente um problema para quem? Para o Estado. De uma maneira ou outra vai ter que amparar, vai ter que cuidar destas pessoas. Inclusive quando se fala de saúde, porque
faltou atividade, falta alguma coisa, a saúde começa a deteriorar. E aí nós vamos ter um outro problema que vai estourar de novo na mão do Estado, e é cuidar de todo este público, de todas estas pessoas que estão ali sem ter a sua atividade profissional. E desta forma, como nós vemos aqui, tem várias empresas, nós estamos falando aqui de uma série de empresas que já estão neste segmento, trabalhando e desenvolvendo programas para a reinserção. E, como dito, não é uma má notícia para quem está aí fora, que já talvez seja aposentado aí no Brasil e queira voltar ao mercado, mas aí não tem opção. Quem sabe aqui você consiga se inserir no mercado de trabalho. É óbvio que, bem, eu estou aposentado no Brasil, eu posso trabalhar novamente, doutor? Pode, dependendo da sua aposentadoria, evidentemente. Se você se aposenta por tempo de trabalho, se você se aposenta porque cumpriu com a sua missão segundo a legislação em vigor, isto é uma coisa. Agora, se você se aposentou por invalidez, por doença, é óbvio que, se você vier a Portugal com o intuito de trabalhar, então, me desculpe, alguma coisa está errada nesta sua aposentadoria. Você tem condições de trabalhar, então você não deveria estar aposentado por invalidez no Brasil. Ok? Isso não fecha. Essa matemática não está certa. Agora, se você se aposentou porque cumpriu com o tempo, cumpriu com as regras normais, então, evidentemente, você pode ter uma opção aqui em Portugal. Nada impede que quem seja aposentado consiga um novo trabalho, um novo emprego, e com isto venha a somar na sua renda e ter uma qualidade de vida e ter um padrão de vida melhor. Isto pode acontecer tanto lá quanto aqui. Eu posso estar também aposentado aqui em Portugal, estou em casa, recebo do Estado, mas eu vou procurar uma outra atividade, vou criar uma atividade própria, vou abrir o meu próprio negócio para complementar a minha renda. Isto é normal, isto é possível. Agora, de outra forma, não. Então, aí nós estamos fazendo algo que está errado, porque se eu estou inválido para um lado, eu estou inválido para o outro. E aí não vai dar certo. Eu digo isto porque já tivemos consultas nesse sentido. Doutor, mas no Brasil eu me aposentei por invalidez. Eu consigo um trabalho em Portugal? Bem, então que invalidez é essa? Então você está tirando dinheiro do Estado brasileiro por uma fraude, porque você fraudou o sistema. Não é que você é inválido lá e aqui não é. Não é? Então, pouco cuidado com isso, porque essas informações também podem chegar de um lado ao outro e daqui a pouco você perde a sua aposentadoria brasileira. Você está trabalhando em Portugal, você está contribuindo, exercendo uma atividade aqui em Portugal. Então, um pouquinho de cuidado. E o mais importante, para resumir, é justamente a informação de que, em que pese sabermos que nós vamos ter dificuldades no futuro, no que diz respeito à mão de obra, porque a Europa envelhece a um ritmo relativamente rápido. Por outro lado, nós percebemos que há uma série de empresas e de entidades o próprio Estado já também está olhando um pouco para isso, no sentido de recolocar no mercado estas pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada. Por hoje seria isso. Fiquem atentos, vem novos vídeos relacionados a este tema aí e não perca, vai ser interessante. No mais, eu desejo a todos uma excelente semana, um grande abraço e até a próxima, que seja breve.